Ouça agora o quarto capítulo do audiocurso Bolsa de Valores para Iniciantes. Capítulo 4. Investindo em ações. Neste capítulo, você receberá informações importantes sobre riscos, perfis de investidores, oscilações, custos envolvidos para que você corra o menor risco possível no momento que estiver frente a frente com a operação real. Por que investir em ações? Assim como a poupança, fundos e imóveis, a Bolsa de Valores também é uma maneira de aplicar seu dinheiro pensando em gerar uma lucratividade no futuro. No entanto, como diz o ditado, verdadeiro por sinal, quanto maior o risco, maior o retorno. Portanto, para iniciarmos esta unidade, é importante que você faça algumas perguntas. Qual o risco que eu pretendo correr? Que prazo eu estou disposto a esperar? Quanto de dinheiro eu pretendo investir? Qual estratégia eu quero seguir? Caso você esteja procurando altas rentabilidades em pouco tempo, você deverá realizar operações em ações com alta oscilação. O grande problema é que oscilações ocorrem para os dois lados. Tanto pode oscilar para uma alta valorização, quanto oscilar para uma alta desvalorização. Há muitos comentários sobre a segurança das blue chips da Bolsa de Valores. Sem dúvida que os riscos são menores, mas toda ação, seja ela de primeira, segunda ou terceira linha, pode sofrer altas desvalorizações, que, dependendo de sua estratégia, trará sérios prejuízos à sua carteira. Blue chips, segundo alguns analistas, são companhias de grande porte que apenas se valorizam, nunca caem e pode-se investir nelas que não há riscos. Usaremos como exemplo de estratégia uma simulação disponível no site insidernews.com.br. com a ação preferencial da Petrobras, demonstrando que a compra e venda de ações em uma mesma faixa de tempo pode resultar em rentabilidades diferentes. Primeira situação. Temos um investidor começando o ano de 2008 e querendo rentabilizar o seu capital para uma viagem que gostaria de fazer no final de abril. No primeiro dia de negociação do ano, 2 de janeiro, ele decide comprar ativos da Petrobras. Através de uma ordem no seu home broker, o investidor compra uma quantidade X do ativo PETR4 ao valor de R$ 86,44, que era o valor negociado pelo mercado naquele dia. Chegando próximo ao final de abril, o investidor liquida sua posição para realizar a sua viagem, ou seja, vende os papéis que havia comprado no começo de janeiro para algum outro investidor. Exatamente, o investidor vendeu os papéis no dia 20 de abril. Com isto, ele acumulou um prejuízo de menos 24,87% em 78 dias. Segunda situação. Neste segundo caso, temos um outro investidor mais bem informado e assessorado que também deseja começar a rentabilizar seu dinheiro em 2008. Porém, ao invés de fazer uma compra cega, ele analisou importantes fatores, como o valor da ação, a turbulência econômica daquela época e decidiu esperar o mercado realizar. Com isto, foi possível comprar uma quantidade X da ação PETR4 a um valor de R$ 66,29 no dia 21 de janeiro. Ao longo dos dias, o investidor nota que a ação chega a uma região em que os preços oferecem resistência para subir. Decide então, no dia 13 de fevereiro, vender suas ações, pois além de notar a resistência, o seu lucro de mais 27,22% em apenas 23 dias já é o suficiente. É importante ressaltar que antes de iniciar no mercado de ações, você leve em consideração algumas premissas. Tenha os pés no chão. Não se deixe enganar pensando que comprar e vender ações vai trazer dinheiro fácil. Não transforme sua aplicação em um jogo.
Hoje, no mercado de ações, tem muita gente que adora brincar de investir. Isso pode ser muito divertido, mas seu dinheiro não é um jogo. Investigue seus investimentos, defina suas metas e objetivos e invista seu dinheiro com clareza e precisão. Venda antes de comprar. Antes de comprar suas ações, você deve estabelecer por qual valor gostaria de vendê-las. Monitore seus investimentos e tome as decisões de vendas baseadas nessa meta original. Defina quanto você está disposto a perder. É comum os valores de ações caírem de uma hora para outra. Algumas se recuperam, mas outras não. Neste caso, talvez seja necessário assumir a desvalorização e antecipar a venda. Compare suas ações com outras similares. Caso a performance de suas ações esteja abaixo de suas expectativas, não abandone seus planos e metas. Faça uma avaliação do mercado e verifique se ações similares estão no mesmo nível de performance. Se estiverem, o problema não é a sua ação, mas sim o mercado. Desta forma, talvez não compense se precipitar. O que significa bolsa em alta, bolsa em baixa e bolsa estável? Tecnicamente, diz que a bolsa fechou em alta quando o índice de fechamento de determinado pregão foi superior ao índice de fechamento do pregão anterior. Da mesma forma, a bolsa fecha em baixa quando o índice atual é menor que o índice anterior e estável quando o índice se mantém nos dois pregões. Assim, se o índice do pregão anterior fechou em 10.000 pontos e o índice do dia seguinte fechou em 10.500, logo tivemos uma alta de 5%. Quais os riscos? O risco é a possibilidade das coisas não saírem como você planejou e é inerente a qualquer negócio. Por melhor que tenha sido seu planejamento, o risco vai sempre existir, pois ele é derivado do fato de não conhecermos o futuro das empresas em que investimos ou o próprio mercado financeiro. Quando você adquire ações de uma companhia, você acaba por se tornar sócio dela. Com isso, você também adquire alguns riscos que aqui separamos em dois tipos principais. Risco de mercado. Este tipo de risco está relacionado com alterações políticas, econômicas, sociais, entre outras. É a possibilidade de ocorrer mudanças no valor de seus investimentos associados a notícias ou acontecimentos que está relacionado direta ou indiretamente à aplicação que você escolheu. Exemplo, quando uma empresa anuncia que, em função da recessão, está com as vendas estagnadas, precisará fazer cortes no seu pessoal e que vai fechar o ano com prejuízo. Isto gera um aumento no número de acionistas que desejam vender suas ações. Como em qualquer outro mercado, se há muita gente vendendo, o preço cai e acaba por gerar grandes prejuízos. Risco de liquidez. Surge da dificuldade em conseguir encontrar compradores potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado. No mercado sem liquidez, quando apresenta grande diferença entre o preço que o comprador está disposto a pagar e aquele que o vendedor está disposto a receber, pode ser muito difícil realizar a venda sem sacrificar o preço da ação negociada. Exemplo, algumas ações negociadas na Bolsa de Valores apresentam baixo volume de negócio e quando um investidor precisa vender uma grande quantidade destas ações, acaba causando uma queda no seu preço. Mas isso necessariamente não significa que essas ações serão menos valorizadas. Você pode obter um excelente ganho com um investimento de baixa liquidez, mas deve estar consciente deste risco. Como administrar estes riscos? Uma pergunta que sempre nos fazemos no momento de investir em ações é: como podemos evitar ou ao menos minimizar os riscos de uma perda financeira? Comprar qualquer ação envolve alguns riscos. O que podemos fazer é adotar medidas para minimizá-los.
Seguem abaixo algumas sugestões do que podemos fazer. Atenção! Antes de tudo, não aplique o dinheiro que você possa precisar em curto prazo. Investimentos em ações são recomendados para quem tem objetivos de longo prazo e são indicados para diversificar seu patrimônio, ou seja, invista parte de seu dinheiro em ações e parte em investimentos sem riscos, tais como poupança, fundos de renda fixa, imóveis, entre outros. A melhor forma de minimizar os riscos é comprando ações de companhias bem estabelecidas e fortes financeiramente. Neste sentido, temos que o mercado chama de blue chips. Como já dissemos no início desta unidade, são ações que podem render um pouco menos, mas, sendo mais seguras, os riscos são menores. Outra forma de se minimizar o efeito do risco do papel é diversificar a sua carteira de ações. Quem compra ações de apenas uma companhia corre todo o risco dela. Não haja com o coração. Conheça a empresa antes de comprar. Além de diversificar a carteira, é importante também diversificar os setores. Se você comprar ações de apenas um setor, como o automobilístico, mesmo que de várias companhias diferentes, você não vai eliminar o risco de desvalorização pelo qual aquele setor poderá passar. Sintetizando, para administrar os riscos e minimizá-los ao máximo, o ideal é comprar ações de companhias sólidas, diversificando seus papéis em várias companhias e em vários setores. Como escolher as empresas em que vai investir? As pessoas investem em ações porque querem ganhar dinheiro. A primeira coisa a fazer é decidir em quais companhias você gostaria de aplicar seus recursos. Especialistas sugerem que o melhor método é escolher entre 5 e 15 companhias e observá-las muito bem. Isso pode ser feito através do próprio site da Bovespa, no link Empresas Listadas. Lá você vai acompanhar a movimentação diária das empresas. Sugerimos também que você se inscreva em um site de investimentos virtuais e passe a investir nas companhias escolhidas por você. Acompanhe por algum tempo, pegue prática para depois aplicar o seu dinheiro de verdade. Um site muito interessante para treinar é o site criado pela Folha de São Paulo em parceria com a BMF Bovespa, o http://folhainvest.folha.com.br. Existem duas técnicas mais conhecidas para se avaliar as companhias. Análise fundamentalista. Consiste em avaliar os fundamentos da empresa. Nesta técnica, busca-se fazer um levantamento detalhado das informações e dados da empresa, como analisar a saúde financeira e administrativa das empresas, levantar o balanço patrimonial das empresas, analisar as possibilidades de crescimento dos setores de cada empresa dentro do panorama econômico do país, analisar o status da empresa em relação aos demais de seu setor, analisar as projeções realizadas para lucros futuros, analisar como as empresas distribuem seus dividendos, analisar as possibilidades de expansões, aquisições, fusões ou inovações tecnológicas. Análise técnica, grafista. Esta técnica consiste em realizar projeções baseadas no comportamento histórico de desempenho da empresa, ou seja, é realizado um estudo dos movimentos de preços para avaliar o melhor momento para a compra ou venda de uma ação. É feito um gráfico usando o preço de abertura, preço de fechamento e o preço máximo e o preço mínimo que a ação alcançou dentro do pregão. A partir daí, tecnicamente, pode-se antecipar as tendências de movimentos dos preços. É bom lembrar que a seleção de uma carteira de ações requer técnicas apuradas, pois são analisadas muitas variáveis que podem afetar o preço destas ações.
Portanto, para ser sucesso, é importante escolher uma corretora que atenda às suas expectativas como investidor e que ofereça informações constantes sobre seus investimentos. Perfis de investidores. A estabilidade econômica abriu a possibilidade para uma mudança estrutural de visão por parte do investidor. A preocupação maior de defesa contra a inflação, isto é, de manutenção do poder aquisitivo, cedeu lugar ao objetivo claro de obter ganho de capital. A realidade que se apresenta ao investidor atualmente é distinta e a oferta de produtos é diversificada, atendendo a todos os tipos de investidores, do mais conservador ao mais agressivo. Diante dessa realidade, apresentamos 3 perfis de investidores. Conservador. O investidor conservador prefere ganhar pouco a correr o risco de perder seu patrimônio. Este tipo de investidor tem pouca tolerância a riscos e o receio de quedas bruscas na bolsa o faz optar pela segurança em investir em companhias sólidas e com bons resultados. Geralmente, este perfil concentra cerca de 10% de seu patrimônio em ações, visando um retorno a médio e longo prazos. Moderado. Esta categoria de investidor está aberta a correr um pouco de risco em suas aplicações. Em média, aplica cerca de 20% em ações com maior possibilidade de ganhos, embora concentre o maior volume em carteiras conservadoras. Ele admite perda até o limite em que seu patrimônio não seja prejudicado. Tem expectativa de retorno em médio e longo prazos. Agressivo. É um investidor que opta por aplicar seus recursos em ações que ofereçam maior probabilidade de retorno. Possui preparo técnico e emocional para acompanhar as oscilações que possam ocorrer no mercado, sem entrar em desespero quando a bolsa sofre uma queda, pois projeta acumular ganhos expressivos que superam a média de mercado. Sua expectativa de retorno é em curto prazo. Diferença entre investidor e especulador. Sempre foi difícil traçar uma linha divisória entre estas duas atividades, já que em todo momento uma invade o espaço da outra. De maneira simples, podemos afirmar que o investidor tem um espírito empreendedor, quer ter uma rentabilidade estável para o seu dinheiro, reagindo com desconfiança a aventuras financeiras. Prioriza preservar seu capital. Inclina-se pela segurança do negócio, aposta suas fichas em ações que lhe pareçam ter um retorno mais garantido. Por isso, o investidor busca sempre acumular papéis de companhias com grande representatividade no índice Bovespa, sem se importar excessivamente com as oscilações do mercado. Já o especulador busca aumentar seu capital ao máximo possível num só lance de audácia e esperteza. Não teme os riscos do negócio. Ao contrário do investidor, abre mão da segurança se houver a possibilidade de um retorno acima do adequado. Sente-se bem em comprar quando o mercado está em baixa e vender quando o mercado está em alta. Trabalha constantemente comprando e vendendo ações no mesmo dia. É considerado por muitos um verdadeiro predador, capaz de levar à ruína milhares de investidores miúdos, sem um pingo de remorso. No entanto, sofrem algumas penalizações com suas operações, pois as taxas da BMF Bovespa para operações day trade são maiores. A alíquota de imposto de renda para este tipo de operação também são superiores às alíquotas do imposto de renda para operações finais, conforme veremos mais adiante. É importante ressaltar aqui que nem todo investidor que opera no day trade é um especulador. Custos envolvidos nas operações. Para todo investimento existe um custo e conhecê-los é muito importante para que você tire o melhor proveito de suas aplicações. Como já estudamos, para adquirir ações, você deve fazê-la através de corretora de valores, membro da Bolsa de Valores.
Desta forma, é importante saber escolher esta corretora para que seus serviços e produtos caibam em seu bolso. Uma boa opção é escolher uma corretora que já ofereça home broker. Assim, os custos de transação serão reduzidos. Além disso, não podemos esquecer que a negociação de ações envolve também alguns tributos que precisam ser considerados na hora de investir. Portanto, citaremos os principais custos e tributos incidentes sobre o investimento em ações. Custos. Taxa de corretagem. Este é o principal custo para quem compra ações. Normalmente, a taxa de corretagem é formada por um valor fixo somada a um valor variável de acordo com o volume total de operações realizadas. Como não se trata de um valor tabelado, é importante fazer uma consulta prévia com algumas corretoras antes de investir. Isto poderá fazer uma grande diferença em seu bolso no final da transação. Taxa de custódia. É uma taxa cobrada pela corretora para fazer a manutenção de seus ativos que estão sob a guarda da instituição custodiante. Dependendo do montante negociado, esta taxa pode até nem ser cobrada por algumas corretoras. Taxa de emolumentos. É um percentual estabelecido pela BMF Bovespa sobre o valor de cada operação no pregão. Impostos. O imposto de renda, IR, é um tributo cobrado de pessoas físicas e jurídicas sobre os rendimentos recebidos. Nos investimentos em ações, são cobradas as seguintes alíquotas. Venda de ações, 15% sobre o rendimento líquido e 0,005% retido na fonte como antecipação. Day trade, 20% sobre rendimento líquido e 1% retido na fonte como antecipação. Dividendos. Os ganhos com dividendos são isentos, pois o lucro que lhes deu origem já foi tributado. Com esses conhecimentos, chegamos ao final do penúltimo capítulo de nosso audiocurso. Assim que desejar, continue seus estudos no 5º e último capítulo. Aguardamos você. Até lá!